Olá, queridos. Estamos aqui, eu e o Glênio, mais uma vez para convidar vocês a participar dos estudos que são realizados aqui na Colina da Graça, todas as terças-feiras, às 20 horas, né, Glênio? Tem sido momentos muito preciosos. Para mim. Nessa desconstrução do modelo religioso, que é pesado, e na construção daquela realidade espiritual que é o Evangelho, eu tenho sido tremendamente impactado com a palavra de Deus e eu convido a você para estar com a gente nesse processo que tem sido benéfico para muitos e certamente para você será uma oportunidade muito preciosa. Desconstruindo a religião. Convide seus amigos, seus parentes, as pessoas a quem você ama. Todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Colina da Graça Plena. Um grande abraço a todos. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Alguém viu esse filme? Pois é. Deus não está morto. Ele continua vivo e ativo no planeta Terra. Carro... Eu não estou vendo. Carro está com luz acesa. É só para não terminar a bateria. Eu fui salvo. Eu estou sendo salvo. Eu serei salvo. Tá certo? Eu fui salvo. De quê? Condenação do pecado. Aonde? Vamos ver se a gente pode entender essa coisa. Eu fui salvo da condenação do pecado onde? Eu fui salvo da condenação do pecado onde eu fui salvo da condenação do pecado. No Espírito. No meu Espírito. Porque eu não sou corpo. Eu sou um Espírito que se manifesta por uma alma e tem um corpo. Nós somos, antes de tudo, espirituais. Eu fui salvo da condenação do pecado em
meu espírito por meio do sacrifício de Jesus. Eu estou sendo salvo de quê? Ó, nós não vamos sair daqui hoje. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Onde? Na minha alma. Por meio de quê? A vida ressurreta de Cristo manifestando-se no meu interior, na minha alma. Eu fui salvo. De quê? Da condenação do pecado. Onde? No meu espírito. Por meio de quê? Do sacrifício da morte de Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu não sou só espírito, eu também tenho uma alma. Eu estou sendo salvo. De quê? Do poder do pecado. Através de quê? Da vida ressurreta de Cristo no meu interior, manifestada pelo Espírito Santo. E eu serei salvo. De quê? Da presença do pecado. Por quê? Por quem? Ou quando? Quando é que eu vou ser salvo da presença do pecado? Quando eu receber um corpo glorificado na vinda de Cristo. Quando eu receber um corpo glorificado, esse corpinho aqui, ele vai ser transformado e celular como o corpo de Cristo ressuscitado. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Tá certo? Ninguém pode dizer assim, eu estou plenamente salvo. Eu estou plenamente salvo no meu espírito. Já não há mais nenhuma condenação. Eu fui justificado. Eu fui regenerado no meu espírito pela vida de Cristo. Mas eu estou sendo salvo na minha alma. E a minha alma traz histórias. Eu tenho histórias ligadas aos meus antepassados, até a terceira e quarta geração. Eu tenho história ligada à barriga da minha mãe. Eu tenho histórias ligadas desde o dia que eu nasci até formar minha personalidade aí pelos 12 anos de idade, que estão influenciando meu modo de ser. E eu estou sendo salvo pela vida de Cristo na minha alma. E um dia eu vou ser salvo deste corpo, dessa natureza terrena. Esta natureza terrena que se encontra
na presença do pecado e que tem consequências do pecado neste mundo. Tá dando para entender? Quando eu recebi a Cristo, pela fé, por obra da graça do Espírito Santo, Ele, que realizou uma obra perfeita, completa, tirou toda a condenação que estava sobre mim, me justificando pela sua graça e me trazendo uma paz no meu interior que excede todo o entendimento. Mas eu tenho outras coisas que precisam ser salvas. De onde eu venho? De que ambiente, que cultura? E aí vem uma salvação da minha alma. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, eu era uma pessoa de uma linhagem especial, eu era da tribo, eu era um israelita perfeito, da tribo de Benjamim. Quanto à justiça que havia na lei, eu era irrepreensível. Mas apesar de tudo isto, eu considerei tudo isto como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. E aí ele vai dizendo, para não ter justiça própria que procede da lei, mas a justiça que é pela fé em Cristo Jesus, e ser achado nele, conformando-me com sua morte, para de alguma maneira eu poder experimentar a sua ressurreição. Aí ele diz assim, não que eu tenha obtido ou recebido a perfeição, mas uma coisa é fácil, é que esquecido das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque nós que fomos sido perfeitos nele, aí ele joga duas vezes, não que eu seja perfeito, mas nós que somos perfeitos, como é que pode ser? Nós somos perfeitos, não somos perfeitos? É verdade. Nós fomos perfeitos nele, no nosso espírito, mas ainda não alcançamos a perfeição, nem na nossa alma, nem no nosso corpo. E é isso que nós vamos precisar andar um pouco mais, que a gente tem procurado verificar a diferença entre homem velho e natureza terrena. Ok. Pois bem. Ponha por favor aí Filipenses 3, 21, que ele está falando que nós teremos uma nova pátria e teremos um novo corpo, que é semelhante ao corpo que é do Senhor. A salvação, ela é em etapas. Ninguém pode dizer assim, minha salvação está completa, a não ser no final. Vamos ver Filipenses 3, 21, que ele vai aqui colocar, o qual, começa com 17, por favor. Pois a nossa pátria, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele está falando que ele disse atrás que ele não tinha alcançado, etc. E continua, não tem problema errar não, que errar faz parte da natureza terrena. Não tem problema não. 3. Eu queria que começasse tu dissesse lá para trás, para a gente poder caminhar um pouquinho. Esses aparelhos são muito complexos. Agora o 21, depois o 22. Não, 17. Sede meus imitadores
e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, chorando, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Estão na igreja, mas são inimigos da cruz de Cristo. Aí ele diz, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O cara que só se preocupa com as coisas terrenas é isto. Aí ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O qual, é o texto que o Tony anunciou, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, eu fui salvo, eu estou sendo salvo, e eu serei salvo. E se nós não tivermos esta consciência, nós vamos ter muitos problemas na nossa caminhada cristã. E aqui nós estamos caminhando nesse, já é o terceiro estudo que a gente tem procurado trazer aqui sobre natureza terrena e velho homem. E aqui hoje é uma espécie de uma entrevista que uma jovem universitária fez comigo, depois que ela ouviu os dois estudos, e ela então queria saber algumas coisas, e nós estamos seguindo o trilho da sua conversa. Primeiramente, a Trindade criou um mundo excelente. Vamos ler aqui o que diz Gênesis 1:31, que diz que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã o sexto dia. Depois, só por curiosidade, vocês prestem atenção, quantas vezes Deus disse que era bom, mas muito bom só uma vez. Deus disse que era bom. E há um dia que Deus não disse que é bom. Depois você, por curiosidade, e a curiosidade ajuda a gente a estudar a Bíblia. Também. Depois você vai ver que dia foi esse que não era bom. Tem um dia que não é bom. Mas eu não vou dar mais prato feito para ninguém, não. Quem gosta de prato feito é preguiçoso. Então é preciso isso. Então viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã do sexto dia. Este é o final da criação. A natureza física encontrava-se perfeita. A terra era pura, sem contaminação, ou o menor sinal de poluição e morte. Tudo era sem retoques. O cosmo era cosmético e não havia sinal de caos ainda. O cosmo era e foi com essa matéria que o Senhor Deus fez o ser humano. O homem foi feito de uma matéria pura, sem contaminação, porque toda a matéria hoje está contaminada. Adão, homem coletivo, foi feito do caulim, de uma argila pura. Nós lemos Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você encontra aqui
os 3 elementos. Ó, você encontra aqui o pó da terra formando o corpo, o fôlego da vida dando o espírito, e uma fusão desses dois gerando uma alma vivente. Alguns pensadores, alguns teólogos acham que o homem é só 2 partes, eles são chamados de dicotomistas. Mas tem uma turma bem grande que acha que o homem é tricotomista, e entre estes que acham, eu vejo isso por causa da Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Ela fala espírito, alma e corpo. E a Bíblia diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é como uma espada de 2 gumes, que pode separar a alma do espírito, as juntas das medulas, e é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração. Por estes e outros textos das Escrituras, eu creio que o homem é um espírito que habita num corpo e se manifesta por uma alma. Vou escrever aqui uma conversa com uma jovem universitária inteligente. Ela queria saber como o pecado entrou na raça humana, o que é esse velho homem e essa natureza terrena que tínhamos abordado anteriormente. Vamos aos seus questionamentos. Então, eu vou andar só em cima do que ela me perguntou, e anotados assim, de uma maneira bem, o mais simples possível. O ser humano foi feito reto, sem pecado num mundo sem os sinais da morte do pecado. Mas pecou. O que o levou a pecar? De onde procedeu o pecado de um ser perfeito que não era pecador por natureza? O que o fez pecar? Além do que esse homem estava num mundo perfeito. Como é que ele pecou? Ok, Deus não precisava criar, mas criou. Ele criou um ser moral responsável. Uma pessoa só é pessoa se tiver inteligência, emoções e vontade. Uma criatura pessoal com vontade pode não querer ser o que é e tentar ser o que não é. Adão era uma mera criatura, nunca poderia ser o Criador, mas poderia querer ser como o Criador. Certo? Ou não? Deixa eu só botar uma coisinha aqui. O pecado na terceira dimensão é diferente do pecado na dimensão espiritual, porque houve um pecado antes do pecado do homem. O pecado que veio antes do pecado do homem é o pecado de Lúcifer. Lúcifer não tinha corpo físico, como nós conhecemos. Ele tem corpo espiritual. A Bíblia diz que se há corpo material, há também corpo espiritual. Nós não conhecemos muito do corpo espiritual, nós só conhecemos do corpo material, porque nós estamos inseridos num mundo de terceira dimensão, que tudo o que conhecemos tem 3 dimensões, só isso. Nós não sabemos, nós podemos ir pelas hipóteses matemáticas ou pela revelação da palavra de Deus.
mas não podemos ir mais. Uma pessoa é pessoa quando ela tem inteligência, emoções e vontade. Satanás não tem corpo material, mas ele tem inteligência, emoções e vontade. Só que o pecado luciferiano, ele não teve tentador. Ele é chamado de pecado endógeno, ou seja, surgiu dentro do próprio ser. O nosso pecado é chamado de exógeno, ou seja, ele veio de fora para dentro. Isso é só um parêntese aqui, tá? Sim. Então você quer me dizer que foi a vontade de Adão que abriu o espaço no homem para a entrada do pecado no mundo? Foi a sua vontade de querer ser como Deus? É isso? O pecado é uma rebeldia da criatura diante do Criador? Muito bem. O pecado, antes de ser a rebeldia, é incredulidade. É, de fato, o rompimento de uma relação de intimidade na base da desconfiança. Eu só vou chamar a atenção aqui para vocês que existe um DDD do inferno. A gente, quando quer ligar para uma cidade do Brasil, você primeiro tem que botar o DDD da cidade. Por exemplo, você quer ligar para Curitiba, você põe 041. É o DDD de Curitiba. Se você for ligar para os Estados Unidos, você tem um DDDI. Mas hoje nós não vamos falar do DDDI, é DDD. Existe um DDD do inferno, que é dúvida, descrença e desencorajamento. A primeira coisa que o inimigo lança é uma língua bífide. O que é língua bífide? A língua da cobra é como? Ela é dual. Ela gera dúvida. A primeira coisa que a serpente foi falar no jardim foi assim: é assim que Deus disse, de toda árvore que há no jardim, não comerás? Ela pôs uma dúvida. A dúvida vai gerar em nós uma esquizofrenia. Na dúvida, a palavra dúvida significa dois caminhos, dúvia. Na dúvida, você tem que escolher um e você entra em paranoia. Qual é que eu vou escolher? E aí, a briga da gente. A descrença da palavra de Deus para a crença na nossa própria palavra. E isso, quando nós caímos nós entramos em desânimo, porque nós carregarmos a vida toda gera desânimo. E o desânimo nos leva à depressão. E depois o desastre fatal. Então, o DDD, você precisa ter cuidado, gerou dúvida, vai gerar descrédito, descrença. Gerou descrença, vai gerar desencorajamento. Ela então, eu disse, muito bem, antes de ser uma rebeldia, o pecado é incredulidade. E é de fato o rompimento de uma relação de intimidade na base da desconfiança. Sim, mas como isso começou? Não era tudo muito bom? O mundo não era um mundo perfeito? Como surgiu o desejo da criatura de não se conformar em ser a criatura e querer ser como o Criador?
De onde surgiu esse sentimento de inconformidade? Como é que surgiu isso? Como é que Eva e Adão... ficou um cacófato até bom, né? Eva e Adão. Como é que eles tiveram essa atitude de não crer? O que foi isto? Há dois elementos em jogo. Um interno e outro externo. O interno é o desejo e o externo é o tentador. O tentador suscita a dúvida de que Deus não estava agindo correto. E o desejo se expande em querer ser tal como se fosse Deus. A gente ser independente é melhor do que a gente ser dependente para nós. A gente se sente melhor, se sente mais à vontade. A pior coisa do mundo é você ser mendigo. Mas o objetivo de Deus é de nos fazer mendigos. Mendigos dele. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito é aquele que não tem em que se apoiar, senão em Deus. Mas o pecado nos faz ser autossuficientes. Esse é o perigo do pecado. Você quer ser como Deus. Então, você quer dizer que o desejo humano foi excitado por um agente externo para fazê-lo igual a Deus? Por trás da incredulidade, da rebelião, encontra-se um elemento externo a excitar a transgressão? É exatamente isso. O pecado entrou por um tentador e uns tentáveis. Não pode existir tentação sem que o ser seja tentado. Por exemplo, você não pode tentar a Deus, porque Deus não é tentável. É impossível tentar a Deus. Guarde isso aqui, porque mais na frente nós vamos ter que ver que Jesus foi tentado. Mas ele não foi tentado como Deus. Porque nenhuma tentação é de Deus. Deus não é tentado e nem tenta ninguém. Mas como foi isso? Como surgiu a tentação? Ok. Voltando ao estudo anterior, vamos ver, e aqui nós pegamos uma versão chamada Versão Fácil de Ler. É uma versão bíblica, uma tradução, só do Novo Testamento, que dá umas facilidades para a gente entender. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer, esta tentação vem de Deus, pois Deus jamais pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Fica certo de que tentação não vem de Deus e Deus não é tentado. Ponto? Ponto. Com este texto, você quer dizer que Deus não é a causa da tentação. Mas gente inteligente procura cada coisinha para a gente entrar. Ela ficava rodeando ali. Mas não foi ele quem criou o ser humano? E se ele criou Adão com uma vontade livre, e essa vontade é a causa do pecado, então não seria Deus, em última análise, o responsável pelo pecado do homem? Ora, foi Deus que fez esse bicho. Fez com essa condição. Não é ele o tentador, mas não é ele o responsável pelo pecado? Ok.
Deus não é o autor do pecado, mas é o criador do homem com aptidão para decidir. Deus não tinha outra alternativa para criar uma pessoa se ela não tivesse a capacidade de escolher. O ser humano tem uma vontade livre para optar. O ser humano sem uma vontade livre para optar não seria o ser humano. Neste caso, ele poderia escolher não querer ser como um ser humano. Eu quero sugerir àqueles que puderem ver o filme Deus Não Está Morto. Tem na Netflix. Pode pegar que vocês veem lá. O filme, ele não é uma grande produção de Hollywood, mas ele é uma grande revelação da graça de Deus. Muito simples, mas muito interessante. É um professor que resolve pegar uma classe e dizer, ó, Deus morreu e vocês assinam aqui embaixo, e um menino resolve peitar o bicho. E ele pega os argumentos, basicamente, dos ateus e dos teístas. E um dos teístas que ele pega é o Dr. John Lennox, um matemático. Ele está velhinho, mas eu fiquei tão decepcionado quando eu vi que ele é da minha idade. Ele nasceu em 45 e ele está assim, cabelinho. Eu digo, mas eu estou até bem. Aí me disseram hoje que eu estou garotão. Mas ele é extraordinário. Então, tem uma historinha dele, a semana retrasada, um pouco tempo atrás, que o Stephen Hopkins, aquele físico que criou toda uma teoria, e ele disse, o Dr. John Lennox fica com essas historinhas de Deus, mas Deus é uma historinha para crianças que têm medo do escuro. Então você tem que contar umas historinhas de Deus para crianças que têm medo do escuro. Aí os repórteres do London Times vieram provocar o Dr. Lennox, e aí disseram, olha, o Stephen Hopkins disse que Deus é uma historinha que é inventada para crianças que têm medo do escuro. Aí o Dr. Lennox disse, diga para o Dr. Stephen que ateísmo é uma historinha para ateus que têm medo da luz. Vai contar para eles que ateísmo é uma historinha para homens ateus, adultos que têm medo da luz. E é verdade, muito verdade. E eu posso dizer o seguinte, Deus não é o autor do pecado, mas é o criador do homem com aptidão para decidir. Deus não tinha outra alternativa para criar o homem sem essa capacidade de escolha. O homem poderia e deveria ele escolher entre pecar e não pecar. O que você está me dizendo é que a vontade livre foi o estupim da bomba, e neste caso Deus sabia que o Adão poderia não querer ser uma mera criatura? Deus já sabia disto? Com toda certeza. Deus sabia que o homem poderia pecar
E essa era a única possibilidade dele criar um ser livre e moralmente responsável. Se houvesse outra maneira, ele teria usado. Mas o ser humano só teria livre-arbítrio se ele pudesse escolher entre ser o que era, um ser humano, ou não se conformar com esta situação. Caso contrário, ele seria um robô. Um iPhone. Um computador. Pois bem, Deus criou o ser humano sem pecado. Criou da matéria pura, sem contaminação. Todavia, por causa da sua vontade, ele pecou. O que aconteceu daí para frente? Foi o pecado do ser humano que tornou o mundo caótico? Sim. Com a queda espiritual, houve uma queda na estrutura atômica. Assim, a matéria passou por um desequilíbrio. A natureza física entrou em contorções. Estou usando termos físicos. Veja como a Bíblia descreve esse estado de perda de energia em Romanos 8:22. Pois sabemos que toda a criação vem gemendo e sofrendo dores até agora, como uma mulher que está prestes a ter um filho. Então, a natureza pós-pecado não é a mesma. O que você está dizendo é que o pecado danificou de fato e completamente a estrutura da matéria? Vivemos num mundo em agonia. O corpo humano, sendo feito de matéria, também está corrompido? Sim. Não sou eu quem diz isto, a Bíblia é a Bíblia. A ciência também diz que há um aniquilamento de energia da matéria. A segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, mostra a perda natural de energia no átomo. A matéria envelhece paulatinamente. Toda a natureza pós-pecado é uma estrutura decadente. O caos e a morte dão as cartas neste mundo. Tudo aponta para o pecado como um acidente cósmico que danificou tudo. O pecado é uma coisa séria e ela contaminou todo o sistema do universo. O pecado então atingiu em cheio toda a criação? Então vivemos a ditadura do caos e da morte? O que você está me dizendo é que o pecado contaminou a natureza? Sim. Depois da queda, a matéria ficou, eu usei a palavra conspurcada. Você pode usar a palavra contaminada pelos efeitos do pecado. Tudo no universo, a partir do pecado, encontra-se em decadência, em envelhecimento. É uma coisa velha. Olha, o que você está dizendo, olha o que você está dizendo. Isto pode ter desdobramento complexo. Veja, se a natureza encontra-se sobre os efeitos do pecado, então posso concluir que, quando Cristo se encarnou no Jesus histórico, ele já veio num corpo danificado pelo pecado? O que você me diz leva-me a concluir que o Verbo, ao se encarnar, encarnou-se numa matéria caída e,
portanto, em situação pior do que Adão ao ser criado. A conclusão da menina está absolutamente certa. Sua conclusão é correta, absolutamente. O óvulo de Maria, fecundado pelo esperma divino, que é a palavra de Deus, pertence ao mundo caído. Não vejo base na Escritura para sustentar que Maria tenha sido concebida sem pecado. Por isso, se o seu óvulo faz parte do mundo caído, então Jesus foi gerado de uma matéria que traz os efeitos do pecado e da morte em sua estrutura orgânica. O óvulo de Maria era um óvulo de matéria caída. Você quer dizer que Jesus nasceu portando a natureza caída? Então, o que você está dizendo é que Jesus era pecador? Eu respondo a última pergunta assim, absolutamente não. Jesus não era pecador. O pecado entrou na raça por meio de Adão. Veja isto em Romanos 5:12. Assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e a morte por intermédio do pecado, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado veio pelo homem. Ainda que a mulher também tenha pecado, ela não é a matriz, ou seja, não é a mulher quem transmite a pecaminosidade. Eu tenho tentado explicar isso aqui na igreja algumas vezes com uma doença chamada hemofilia. Não existe mulher hemofílica. Você nunca ouviu falar de uma mulher com hemofilia. Hemofilia só dá em homem. Mas a hemofilia não é transmitida pelo homem, é transmitida pela mulher. Vem da vertente das mulheres. Se na sua família tem hemofilia, foi a mãe que transmitiu. Ela não é portadora da hemofilia, mas ela transmite a hemofilia para os filhos. Na família real da Inglaterra, nós temos vários casos de hemofílicos que foram transmitidos lá por uma dessas rainhas do passado. Eu acho que o professor Jorge sabe quem foi ela. Sabe, professor Jorge? Eu acho que é uma daquelas lá de trás que transmitiu a hemofilia. Ela não era sanguinária não, que aquela matava os outros. Mas é a mulher que transmite. Agora, no pecado, a Bíblia, e essa versão aqui, ela omite a palavra um só homem, mas no grego está um só homem. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Se estou entendendo, a menina disse, se eu estou entendendo, você quer dizer que a mulher não é pecadora? Não é a pecadora que transmite o pecado? Você está dizendo que a mulher não cometeu pecado? Absolutamente não. Jesus não era portador do pecado. Não, peraí. Se estou entendendo. Não, ela era pecadora sim. A mulher também pecou. E com exceção de Eva, toda mulher nasce de espermatozoide masculino. Eva foi a única mulher que não veio de espermatozoide masculino.
Porém, não é a mulher o veículo que transmite a pecaminosidade do ser humano, pois, se fosse, Jesus nasceria um pecador. Embora o óvulo pertença à natureza caída. Estou confusa. Você fala que o óvulo não transmite o pecado e diz que ele pertence a uma natureza caída. Não é a natureza caída quem transmite o pecado? O pecado e a morte são transmitidas por aquilo que a Bíblia chama um só homem. A natureza terrena encontra-se caída e sujeita ao pecado, mas não é ela quem transmite o pecado de geração em geração. Quem é que transmite o pecado de geração em geração? É aquilo que a Bíblia vai chamar de velho homem, ou natureza adâmica. O pecado e a morte são transmitidas por aquilo que a Bíblia chama de um só homem. O que é então esse um só homem? É o Adão coletivo, transmitido pelo espermatozoide. Esse tal também pode ser chamado de velho homem, o servo do pecado, ou ainda por alguns estudiosos de natureza adâmica, ou ego. Porém, não devemos confundi-lo com natureza terrena. Aqui eu não coloquei, mas ela levantou uma questão entre a borboleta e a lagarta. Ela diz, mas se o nosso velho homem morreu, por que um filho de crente não nasce crentinho? Porque se quem transmite o pecado é o velho homem, e o velho homem morreu com Cristo, por que filho de crente já não nasce crente? Aí eu tive que pegar a lagarta. Eu disse, a lagarta é filha da borboleta. A lagarta vira borboleta, mas filho de borboleta não é borboleta, é lagarta. Ela tem que passar por uma metamorfose e virar de novo. E aí por isso que eu não botei aqui, porque o argumento, ela puxou mais coisa, até para ela sossegar um tiquinho, foi longe. E aí dava muita coisa, mas filho de lagarta, de borboleta é lagarta. Nós vamos até o fim, quando recebermos um corpo glorificado, nós vamos enfrentar essa luta. E esta luta, meu querido irmão em Jesus Cristo, é benéfica. Porque o próprio Senhor Jesus viveu aqui na terra com uma natureza terrena igual à nossa. E só podia ser um Salvador que fosse igual ao nosso, que pudesse sofrer as mesmas tentações que nós e pudesse vencer o pecado em nosso favor e pudesse transferir a sua vitória para nós. E por isso que ele disse assim, vocês não ficam preocupados porque eu venci o mundo. E a minha vitória eu garanto para vocês como capacitação para vocês terem vitória. Com essa mesma natureza caída. Mas a natureza terrena não encontra-se caída e sujeita ao pecado? Veja, Adão foi feito de uma natureza terrena não caída, pó puro, mas quando ele caiu no pecado, em seu íntimo apareceu um princípio de rebeldia inato, denominado de o velho homem ou o princípio anticristo. Além do que, no ambiente houve uma catástrofe de proporções cósmicas que determinou que o átomo, que contaminou o átomo com a morte e a destruição. O velho homem é o artista principal do pecado. A natureza terrena é só
coadjuvante. O artista principal do pecado é o velho homem. E quem não experimentou o velho homem em si, crucificado com Cristo, vive uma vida de indignação por dentro contra Deus. São pessoas críticas, normalmente pessoas murmurentas, que criam problemas por causa deste velho homem que é o servo do pecado. Aí ela disse assim: não se irrite comigo. O que você está dizendo é que o corpo de Jesus era um corpo constituído de matéria caída. Ela não queria admitir isso de jeito nenhum. Ele não era portador do velho homem, pois não foi gerado de espermatozoide adâmico, mas o seu corpo estava sujeito ao pecado? Claro que eu não me irrito. Você está certa. Se Cristo se encarnou depois do pecado, a matéria pós-pecado encontra-se caída. Jesus é homem, sem o velho homem governando o seu ser, mas com um corpo de matéria caída, sujeita ao pecado. Satanás nunca parou de tentar Jesus. Não diga que ele tentou Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que ele saiu dali até momento oportuno. E ele ficou no pé de Jesus a vida toda, tentando. A última grande tentação de Jesus foi no Getsemane, quando ele foi tentado. E no filme A Tentação de Cristo, de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, há um momento que você vê um ser andrógeno andando por trás da tentação. Aquele ser, assim, bem disfarçado, ele é a tipologia deste tentador que suaviza a tentação e tenta fazer você deixar a palavra de Deus de lado. Porque toda tentação é diante da palavra de Deus. A velha criatura não é tentada, ela é dominada pelo pecado. Só é tentada a nova criatura. Só os filhos de Deus são tentados. E quando Satanás percebeu que Jesus, por exemplo, quando Deus disse assim: aqui está o meu filho querido, meu filho amado, o meu filho em quem eu tenho todo o prazer, ele entrou na história com a tentação para tentá-lo tirar da rota. E foi, e sempre será assim, tentando tirar da rota. Claro que não me irrito. Aí então ela diz: isto quer dizer que ele não era pecador, mas podia ser tentado como nós? Sim, ele tinha que ser um homem como nós, exceto naquilo que tange ao pecado. Vamos ler esta paráfrase do texto de Romanos 8:3, que para mim ela fica um pouco clara nesta paráfrase. A lei não tinha o menor poder de libertar, porque tinha sido enfraquecida por nossa condição humana e pecadora. Porém, Deus fez o que a lei não podia fazer. Ele enviou o seu próprio Filho à terra com um corpo como o nosso, que é humano e sujeito ao pecado. Deus o enviou como sacrifício pelo pecado e assim, por meio desse corpo humano, condenou o nosso pecado por meio desse sacrifício na cruz. Por favor, coloca esse texto na tela, Romanos 8:3, na versão atualizada, só para eu dizer o seguinte: a homeopatia
é uma das divisões da medicina. Sei que tem muita gente, muitos alopatas não acreditam na homeopatia, e tem uma briga muito grande, mas hoje na Europa, 50%, pelo menos na Espanha, na Suíça, na Alemanha, na França, hoje 50% dos médicos são homeopatas e 50% são alopatas. A homeopatia, ela foi formada por um cristão. Ele chamava-se Samuel Christian Frederico Hahnemann. Este homem era descendente de judeus cristãos e tinha o nome de Samuel em homenagem ao profeta Samuel, Christian em homenagem a Jesus Cristo, Frederico em homenagem ao eleitor Frederico da Áustria e Hahnemann, o nome da família. E ele aprendeu a homeopatia baseado nesse texto, lendo a Bíblia. Esse texto diz assim: porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. E ele colocou o princípio na Bíblia dele: similis similibus curandum. O similar cura o similar. O que você faz com soro antiofídico, por exemplo? Você pega o veneno da cobra, enfia num cavalo e depois você tira o sangue do cavalo e ali você tem os antígenos que você vai colocar como defesa contra o veneno da cobra. Isso fez Deus enviando. É um princípio da homeopatia. Deus teve que se tornar homem, assumir a pecaminosidade do homem, em dose cavalar, e transferir a justiça divina em dose suficiente para nos libertar da epidemia do pecado que nos domina. Isto fez Deus em Cristo. Agora, ela disse, eu estou começando a entender. Jesus tinha que ser um homem como nós, exceto ao pecado. Só um homem que pudesse ser tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas que não tivesse pecado, poderia tratar com o nosso pecado. Aí eu gritei, gol! Jesus tinha que ser um homem como nós, mas sem pecado. Que lindo é o caminho da redenção. Na carta dos Hebreus, capítulo 4, verso 15, na versão fácil de ler, nós lemos assim: o nosso sumo sacerdote não é alguém que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ao contrário, ele foi tentado em todas as maneiras, assim como nós também somos tentados, mas não pecou. Aqui está a chave. Ele era um homem igual a nós. A diferença é que sem pecado, pôde pagar o pecado de nossa redenção. O seu sangue era puro. Mas, para nos purificar de todo o pecado, ele teve que levar em seu corpo, na cruz, tanto o nosso velho homem corrupto, como os nossos pecados perversos. Deixa eu dizer aqui rapidinho. Durante 6 horas, Jesus esteve na cruz. Das 9 da manhã ao meio-dia, ele estava como nosso substituto. Ele estava morrendo por nós. Ao meio-dia, ele deu um berro. Ele deu um brado. Eli, Eli, lama sabachthani. Aquele berro foi tão forte que alguém disse assim, está chamando por Elias.
Mas não era não. Aquele foi o momento em que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele estava recebendo sobre si não só os nossos pecados, mas a nós mesmos. E aí Deus escureceu o sol, e da meio-dia às 3 horas da tarde o sol ficou escuro, para que ninguém visse a feiura dele. Porque segundo o profeta Isaías, não havia, ele foi subindo como uma raiz de terra seca, e ele não tinha nem beleza nem formosura. Olhámo-lo e não achamos nada que nos agradasse. Por que era isto? Porque ele estava levando sobre si o que havia de mais perverso e nojento de nossa história. Para quê? Para que pelo seu sacrifício na cruz, nós fôssemos libertos em nosso espírito da condenação do pecado e da morte. Agora, queridos, nós vamos ainda na conversa desta menina, porque eu disse, eu vou terminar hoje aqui, e na próxima vez que vier a esse momento de estudo, nós vamos continuar os questionamentos dela. Ela vai longe ainda. Mas o que ela levantou para mim, eu quis compartilhar com vocês. O seguinte, nós temos um Redentor que nos salvou, que está nos salvando e nos salvará. O Elbiron está ali com o corpinho dele bem sofrido, né? Ele já foi salvo no seu espírito da condenação do pecado. Ele está sendo salvo na sua alma do poder do pecado. E um dia esse corpinho dele que está fraquinho, que tem que andar na roda aí, vai ser um corpaço, semelhante ao do Senhor Jesus. Nesta ocasião solene, porque Cristo me salvou. É muito solene isto. Isto é muito precioso. Agora, meu irmãozinho, eu tenho uma natureza terrena, que pela graça do Senhor, e pela vida de Cristo, e pelo poder do Espírito Santo, eu posso levar o morrer de Jesus, mortificando essa natureza terrena. Garantido pelo Senhor. Nós que alcançamos a perfeição, ainda não alcançamos a perfeição. Essa é a contradição aparente. Alcançamos em Cristo, mas ainda não chegamos à maturidade. Enquanto isso, até que Cristo seja maduro em nós, nós vamos levar o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Jesus foi tentado, como nós somos tentados, igualzinho. Jesus venceu as tentações, nós não as vencemos, mas pela vitória dele, nós somos mais do que vencedores. Por favor, queridos, lembre-se que você e eu temos um Salvador que é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Se nós não entendermos isto, eu vou ter que dizer, lamentavelmente, não entendemos nada. Ontem eu fui visitar uma irmã nossa que está com câncer, e nós estávamos conversando, e na conversa eu estava dizendo, olha, cuidado com o DDD. Cuidado com o DDD. Eu sou atacado
todos os dias, na minha finitude, que quer me levar a ter dúvidas, que quer me levar a ter descrença e quer me levar a ser desencorajado. Mas eu tenho uma tumba aberta, escancarada. Quando nós entramos lá naquela tumba com um grupo de turistas, a primeira vez em Jerusalém, que nós fomos visitar, eu dizia, vão vocês primeiro, vão vocês, entrem lá, quando depois, porque podia entrar aí uns 6, 7, 8 por cada vez. E quando foi a última vez que eu entrei, quase que eu morro. Quase que quem ficava enterrado lá era eu. Porque a emoção foi tão grande. Está escrito assim, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lá em Meca tem um túmulo de Maomé. Lá na Índia tem um túmulo de Buda. Lá na China tem o túmulo de Confúcio. Tem túmulos de líderes aí por todo lado. Lá em Jerusalém tem um túmulo de Jesus, só que o dele está com a boca aberta. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E se ele ressuscitou, queridos, não existe situação que ele não possa vencer. Ó Senhor, me dá fé para eu crer nisto. Concede-me a graça de crer que tu podes fazer muito mais do que eu posso imaginar. Fé não é nossa. Fé não é nossa. Eu estou vendo uma pessoa sofrendo, então eu vou contar essa história por causa do sofrimento dela aqui hoje. E o Espírito vai falando as coisas assim. As crianças, pai, vamos comer naquele restaurante, pai. Diz que é o melhor restaurante aqui de Londrina. Filho, pai não tem cacife para ir naquele restaurante. Mas vamos um dia, pai. Aí um dia alguém me deu uma oferta. Eu disse, quem sabe a gente ir lá hoje, naquele restaurante. Aí cheguei lá, restaurante chique. Filhos, está aqui o cardápio. Primeiro lado que você olha é para o lado direito. Viu? Presta atenção, não olhe tanto para o que é descrito aqui não. Vamos, vocês queriam ouvir no restaurante, mas vai com parcimônia, porque aqui o negócio é caro, tá? E aí, nós comemos bem, comemos tudo bem e tal. Aí no final, chamei o garçom, pedi ao garçom, por favor, me traga a conta. O garçom foi lá, voltou, chegou e disse, a sua conta está paga. Eu olhei para ele e disse, paga como? Quem pagou? Ele disse, a pessoa que pagou pediu para ficar em anonimato. Eu olhei assim, desgraça. Se eu soubesse disso antes, eu tinha comido aquela lagosta. Queridos, eu quero dizer para você, a conta está paga. Se você não crê nisto, eu lamento dizer para você, que ele diz que pagou com alto preço. Há um salmo que diz que a redenção da alma é caríssima e por ela não teríamos como pagar o preço. Mas o Senhor pagou esse preço. E não deixou nenhum tostão para o PROCON do inferno cobrar. Por favor, vão em paz com o Senhor. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo,
Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.